Os patrimônios materiais são aqueles tangíveis, como construções, monumentos e pinturas relacionadas a determinada região. Já os patrimônios imateriais são aqueles impossíveis de se tocar, como músicas, danças e tradições de certas regiões. E falando dos patrimônios imateriais, temos aqui no nosso litoral o fandango, que veio junto de colonos açorianos por volta de 1650 aqui para o nosso litoral. Com a chegada na América Latina, o fandango, em específico no Paraná, combina música, poesia e dança. É um elo com as tradições e a história da comunidade. Ele é uma expressão cultural que preserva a identidade regional. De origem espanhola e com influências portuguesas, o fandango é uma dança trazida pelos aventureiros, que no passado se espalharam pelos recôncavos do nosso litoral. E como era natural, sentindo nostalgia, procuravam recordar sua pátria distante, com danças de sua terra. Em contato com os silvícolas, cuja dança também era de roda, eles acabaram formando o fandango parnanguara, que é uma mistura de danças espanholas e portuguesas com as danças dos índios carijós. O fandango paranaense, encontrado na zona do litoral, é formado de uma série de danças denominadas marcas, dançadas aos pares, em roda única. Várias rodas ou fileiras opostas, variando a coreografia conforme o nome das marcas. O acompanhamento musical é feito com 2 violas, confeccionados pelos próprios caboclos. Os cantos são tirados pelos 2 violeiros, em vozes paralelas e podem ser tradicionais ou improvisados. Então, a gente foi até o Museu da UFPR aqui em Paranaguá procurar o número de algum mestre de fandango. A gente achou o número do senhor Aurélio, que ajudou a gente numa pesquisa aqui pelo celular. A gente vai ler as respostas que ele mandou pra gente aqui, então. Então, a primeira pergunta que a gente fez pra ele foi assim: quais são os principais elementos que definem a dança do fandango em sua forma tradicional? E ele respondeu pra gente que, primeiramente, antes de ser a dança, o fandango é um ritmo musical. E esse ritmo musical possui uma série de danças características a cada toque. Por exemplo, as marcas batidas, com tamanqueado, que tem o anu, o querumama, o marinheiro, o xará, carazinho, chamarrita de 8, andorinha e tonta. E as modas baladas, que tem a chamarrita, o dondom, o chico bailado e o curtinho. O fandango ele é tocado com viola, machete, rabeca, caixa e adufo, e cantado por 2 contadores que cantam em primeira e segunda voz. Bom, agora vamos para a segunda pergunta. E a gente perguntou para ele assim: como o fandango espanhol difere do fandango praticado no Brasil ou em outras regiões da América Latina? E ele respondeu que o fandango caiçara ele é mais parecido com a chamarrita do Açores ou os flamencos de terreiro. Pouco se parece com o fandango de Trás-os-Montes, no norte de Portugal. Na verdade, o fandango caiçara é uma mistura de muitas coisas vindas da Península Ibérica, como, por exemplo, rave arábica, que deu origem à rabeca, a vihuela e o alaúde árabe, que deram origem às guitarras portuguesas e depois à viola caiçara, e o aldaf, que deu origem do adufe no norte de Portugal e depois ao adufo na cultura caiçara, entre muitos outros. E também vale lembrar que as Américas foram colonizadas por portugueses e espanhóis, vindos de todas as freguesias de Portugal e da Espanha, e por isso o fandango que se faz nas Américas é uma mistura de tudo. E vale lembrar também, como exemplo, o fandango mexicano,
que é muito mais parecido com o fandango caiçara do que qualquer outra manifestação da Europa. Agora vamos para a última pergunta. E agora a última pergunta foi uma pergunta um pouco mais simples. A gente perguntou assim para ele, se ele poderia explicar como os trajes tradicionais influenciam na execução do fandango. E basicamente ele respondeu que não existe traje tradicional, que todos os trajes dependem da região, do lugar onde eles estão ou da paisagem histórica, entendeu? A ignorância do povo parnanguara em relação ao fandango pode refletir uma desconexão com suas raízes culturais. O fandango é uma dança tradicional brasileira que, em Paranaguá, representa um importante patrimônio imaterial. A falta de familiaridade com essa tradição pode resultar na sua gradual perda e na sua diminuição de sua importância cultural. Quando uma comunidade não valoriza ou não conhece suas tradições, essas práticas enfrentam o risco de serem esquecidas. Portanto, é crucial fomentar a educação e o envolvimento local para garantir que o fandango continue a ser uma parte vibrante da identidade cultural de Paranaguá.